Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Professor Antônio Carlos, mais uma vez com vocês. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Espero que todos estejam bem, juntamente com seus familiares. E hoje nós iremos falar sobre mais uma civilização antiga da América, que é a civilização asteca, certo? Na aula passada eu expliquei para vocês sobre os maias e hoje a gente vai dar continuidade com as civilizações antigas, certo? Iremos conhecer hoje a civilização asteca. Organização social, religiosidade, escrita, economia, os principais produtos cultivados, certo? E assim, uma das coisas mais interessantes que chama a atenção da civilização asteca, na minha opinião, é a forma de como eles produziam a agricultura, gente, certo? Então vamos lá. Qualquer dúvida, tirarei pela plataforma digital, certo? Me comuniquem se precisarem de alguma coisa. E na aula ao vivo também estarei repassando, reforçando esse assunto, certo? Com atividades, irei passar nesse final de semana. E espero que quando eu passar essas atividades, todos possam concluir essa atividade. Ok, galera? Então, vamos lá. A civilização asteca é uma das civilizações mais importantes da história da antiguidade da América, certo? É uma sociedade que se desenvolveu provavelmente por volta do século XII, já da nossa era, já do nosso calendário cristão, certo? Precisamente se desenvolveram no atual país do México. A principal cidade, que era considerada a capital asteca, é a cidade de Tenochtitlan. Os astecas, gente, eles eram governados por um soberano, que na prática reunia dois tipos de poder, que é o poder espiritual, certo? E o poder político. E quando um soberano reúne esse poder político e o poder espiritual, nós chamamos que o tipo de governo na civilização asteca é o chamado governo teocrático. Então, governo teocrático significa que o governante ele tinha o poder espiritual e o poder político dentro de uma sociedade. Então aí a gente percebe já a primeira semelhança com os antigos egípcios, né? Que os faraós eles eram também tinham o poder político e o poder religioso. O Egito vivia num regime teocrático também, em que o faraó era o representante dos deuses na terra, certo? Bom, gente, uma coisa bastante relevante no cotidiano dos astecas, certo? Era as guerras. A guerra era uma constante entre esses povos. Só que a guerra, além de, logicamente, aumentar o controle asteca na região, também ela tinha um caráter sagrado, certo? Uma vez que nas práticas religiosas era bastante relevante,
certo? Para a população, principalmente nos rituais religiosos, em que os prisioneiros de guerras eles eram sacrificados. Né? Mas, professor, por que eles eram sacrificados? Porque, segundo a crença religiosa asteca, no momento em que um guerreiro ele era sacrificado, na visão dos astecas, era para manter a harmonia do universo, certo? Alguns historiadores também defendem que no momento em que eles eram sacrificados, os guerreiros eram sacrificados e era praticada o canibalismo, segundo algumas tradições, fazia com que a força desse guerreiro fosse transferida para quem estivesse comendo a sua carne, certo, gente? Outro ponto que eu destaco é assim como os maias, a religiosidade era uma grande referência para os astecas, para a convivência social. A religião influenciava fortemente o cotidiano desses povos, que, como vocês já sabem, eram povos politeístas, certo? Povos em que acreditavam em vários deuses. E na sociedade asteca, perdão, além deles acreditar em vários deuses, existia o que nós chamamos de uma hierarquização dos deuses. O que é que isso significa? Que um determinado deus tinha mais importância do que o outro. É que nem uma sociedade hierarquizada. Por exemplo, na sociedade hierarquizada, que eu já expliquei isso para vocês, existe a classe mais importante e a classe menos importante. Então, os deuses asteca, ele tinha essa coisa hierarquizada. Existia um deus mais importante e os deuses menos importantes, certo? Tinha essa, como eu posso dizer assim, essa peculiaridade entre os deuses asteca. Por exemplo, existia o deus do sol, deus do meio-dia, o deus da noite, o deus da sabedoria e assim por diante, certo? E existia um deus que era bastante importante para eles, que era chamado deus Iutzopotchif, que garantia, segundo os astecas, o nascer do sol todos os dias pela manhã. Esse deus para o asteca, ele era bastante popular entre os astecas e bastante sagrado, né? Porque era ele que fazia o sol nascer todos os dias pela manhã. Outra coisa bastante importante sobre os deuses, gente, é que todos os deuses possuíam cerimônias e orações à partes. Essas cerimônias eram realizadas em templos durante o ano todo, certo? Existiam os templos religiosos e em templos durante todo o ano existia como eu posso dizer, as cerimônias religiosas. E com relação às guerras, ao mesmo tempo que as guerras traziam glória ao Estado, poder para o asteca, intimidação aos povos que viviam próximo dos astecas, ampliava também o território e os impostos que eram cobrados aos povos que eram dominados. Muito bem. Os astecas eram uma civilização que cobravam impostos aos povos que eram controlados por eles, certo? Após as guerras, além de ampliar os territórios astecas, certo? Era ampliado também o que nós chamamos de impostos aos vencidos, certo? E aí, tudo beleza, gente? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, plataforma digital, certo? Eu tô
por lá quando vocês assistirem esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês. E na aula ao vivo também irei tirar algumas dúvidas que surgirem. Eu vou adiantando logo para vocês, certo, gente? Uma coisa que eu andei pensando eu irei fazer mais aulas ao vivo do que gravada, certo? A partir da semana que vem. Porque eu acredito que a aula ao vivo ela se torna algo mais produtivo do que essas aulas gravadas, certo? Eu irei comunicar a coordenação da escola, as pessoas que estão à frente no momento, certo? Que eu irei fazer as minhas aulas mais ao vivo do que gravada, certo? Isso não quer dizer que vocês não terão aulas minhas gravadas, sim, mas eu pretendo fazer aulas ao vivo, mais ao vivo do que aulas gravadas, ok? Então vamos lá dar continuidade. A escrita asteca. A escrita era uma escrita que a gente chama de escrita pictográfica, que é uma escrita em que nós é uma escrita que ela é desenvolvida através de símbolos, certo? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que representa o poder teocrático. Já mostrei para vocês em que o governante ele tem o poder político e o poder religioso, certo? Então, lembre-se, quando ouvirem falar governo teocrático, é um governo em que o soberano ele tem o poder político e o poder religioso. Essa é uma imagem dos rituais asteca que acontecia, certo? Com os guerreiros. Ritual religioso, né? A gente observa a retirada do coração, certo? Desse guerreiro. Aqui é uma representatividade do politeísmo, que é a crença em vários deuses, que eu já expliquei para vocês. E aqui chegamos na nossa imagem, que é a imagem da escrita pictografada, certo? A escrita pictográfica, que é uma escrita em que cada símbolo desse que vocês estão vendo representa algo, alguma coisa, certo? Que só os astecas e quem é especializado no estudo asteca sabe o que isso representa. Além da escrita, eles possuem um calendário também. Um calendário baseado em observações astrológicas, muito semelhante aos dos maias. A gente não falou sobre o calendário maia, né? Mas o calendário, acredito que um material não trouxe, por ser esse calendário, o calendário dessas duas civilizações serem bastante semelhante, que se dividia-se em 365 dias, distribuídos em 18 meses de 20 dias e um mês de 5 dias, certo, gente? Observe que os dias é bem parecido com os nossos dias, né? 365 dias, distribuído em 18 meses de 20 dias e um mês de 5 dias. Que mês curtinho, né? Bom, galera, além de tudo isso, existia também o desenvolvimento comercial. Os astecas eram bastante desenvolvidos em termos do comércio, certo? E possuíam um comércio intenso no mercado, certo?
encontrava-se uma grande variedade de mercadorias, como por exemplo ouro, prata, joias, plumas, chocolates, sandálias e outros tipos de produto. Alguém deve estar pensando aí, professor, chocolate? Sim, chocolate era algo bastante importante para os astecas. Só para vocês terem uma noção, quando o imperador asteca iria receber uma, iria receber uma comitiva importante, uma pessoa importante de outra região, o que a bebida que era oferecida como, como eu posso dizer assim, como algo nobre por parte dos astecas, era justamente o chocolate, certo? Já consumiam o chocolate muito antes dos europeus invadirem seu território no México. Bom, gente, a economia ela não é diferente dos maias, nem dos povos da antiguidade, certo? É uma economia agrária, destacando-se a criação de técnicas agrícolas bastante eficientes, certo? Como, por exemplo, a irrigação das áreas de solo seco. Os astecas faziam até drenagem, viu, gente, dos terrenos. Construíam barragens e usavam já também adubos, certo? Para deixar as terras mais férteis. E para cultivar o solo, eles usavam pás de madeiras, pois não possuíam arados, certo? Usavam animais de carga ou ferramentas de ferro. Apesar de técnicas bastante grosseiras, que a gente chama rudimentares, os astecas conseguiam grande produtividade, muito, eram bastante produtivos eles. E uma coisa que a gente destaca é a habilidade que eles possuem em cultivar, certo? O tipo de agricultura deles, que era chamadas as chinampas. Como vocês podem ver, as chinampas eram verdadeiras plantações dentro da água, certo? Eles faziam com que as raízes das árvores e da planta estivessem sempre, como vocês podem ver, em contato com a água, deixando-as ricas em nutrientes. Era o que nós chamamos de verdadeiros jardins flutuantes, né? Nome dado a esse conceito de cultivo dos astecas, certo? E importante falar isso, né? Quem tiver a oportunidade de visitar um dia o México, saiba que até hoje existe esse tipo de plantação, certo? É realizada no México até hoje, certo? Como vocês podem observar, eles faziam a borda de madeira, amarravam. Isso que vocês estão vendo, depois de amarrada, esses troncos de madeira eram colocados argilas, certo? E após colocar argilas, eles colocavam adubo sobre a argila e jogava a semente e com o tempo germinava a plantinha e essa plantinha, a sua raiz estava sempre em contato com a água o tempo todo. Interessante disso tudo, né, gente, é a gente imaginar como os europeus do século XVI, quando invadiram, consideravam esses povos grosseiros, chamavam de incivilizados, chamavam eles de povos sem tecnologia, povos que não tinham conhecimento. E a gente observa que eles se viravam com o que tinham, né? Não precisava de nada industrializado,
tudo que eles faziam era de forma natural. Bom, gente, as atividades agrícolas eram realizadas principalmente pelos camponeses, que trabalhavam em regime de servidão. O principal produto cultivado, o milho, expliquei para vocês na aula dos maias, e na aula ao vivo, acredito, que eu falei para vocês que a gente pode chamar as civilizações antigas da América como as civilizações do milho, né? E também cultivavam outros tipos de produto, feijão, o cacau, né, para fazer o chocolate, a abóbora e o abacate, certo? Eram produtos que eram cultivados pelos astecas. E a sociedade, uma coisa que chama muito a atenção é que a sociedade ela era flexível, ela não era estamental como era no feudalismo que a gente estudou ou a gente vai estudar ainda. O que é uma sociedade estamental? É que você nasce servo, morre servo. Você nasce nobre, morre nobre. Aqui na sociedade asteca, você tinha mobilidade social. Você poderia nascer um camponês, certo? E com o tempo se tornar um militar, um nobre, certo? Então é uma sociedade totalmente que a gente chama assim uma sociedade flexível, certo? As pessoas tinham a capacidade de mudar de uma classe social para outra, ou seja, crescer, certo? E para a gente finalizar, pessoal, a maioria da população asteca. A maioria da população era composta por pessoas comuns que viviam e trabalhavam nas terras comunitárias. Por direito de usufruto, pois as terras eram controladas pelo Estado, ou seja, assim como a civilização maia, as terras eram do Estado. As pessoas apenas cultivavam, tinham o direito de cultivá-las, mas os camponeses não eram donos das terras. Bom, gente, alguma dúvida? Se tiver, vai lá na plataforma digital, no meu perfil, deixa alguma coisa, certo? Alguma pergunta. Se não, pode esperar a aula ao vivo, como eu já falei aqui, certo? As minhas aulas eu pretendo fazer mais aulas ao vivo do que gravada, certo? Para a gente ter uma melhor interação, uma melhor produtividade. Essa imagem que vocês estão vendo agora é a imagem de uma arquitetura asteca, muito parecida com os maias, né? E mais uma vez a gente chama a atenção no formato de pirâmides, né? Parecida com a do Antigo Egito, as pirâmides do Vale do Gizé. Né? Uma coisa que eu falei ao vivo para vocês, uma coisa que deixam os historiadores com a pulga atrás da orelha até hoje, como duas civilizações em tempos diferentes, né? Aqui na América, a outra do outro lado do oceano, construíram arquiteturas bem parecidas, né, no formato de pirâmides. Muita gente pensa que pirâmide só existe no Egito, por isso que é bom estudar, né, gente? Porque pirâmide não é só no Egito, é na América também, entre as civilizações maias e asteca. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, certo? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Vou deixar a dica para vocês, a aula que eu ministrei para vocês foi a aula entre as páginas 33 e 34 do material didático de vocês, certo? Como eu já falei, qualquer dúvida, vai lá no meu perfil, deixa lá a sua pergunta, se não, deixa para tirar a sua dúvida ao vivo, porque ao vivo eu irei fazer uma pequena revisão dessa aula gravada e iremos debater alguns pontos sobre a civilização asteca.
Lembrando mais uma vez que eu pretendo fazer mais aula ao vivo do que gravada, certo? E espero que todos tenham um bom final de semana. Espero que todos fiquem em segurança com seus familiares e que Deus abençoe todos vocês. Ok, gente? Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.